Caríssimo Padre Mateus, um indigno pároco desta paróquia catedral de nossa diocese de Janaúba, caríssimas religiosas aqui presentes, estimado povo de Deus, estamos hoje reunidos aqui na igreja para celebrar mais uma noite dos festejos ao nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração do nosso Deus, aquilo que Deus tem de mais precioso, a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua justiça. Ter um padroeiro é para nós cristãos de verdade uma grande responsabilidade. Por quê? Porque ao ser custodiado por um santo, nós temos a obrigação de imitar a vida do santo nas nossas próprias vidas, de imitar as suas virtudes, de tê-lo como exemplo. Se nos dias de hoje já é quase que impossível imitarmos um homem pecador como nós, que a igreja reconheceu as virtudes heróicas e colocou no altar como exemplo para os cristãos, quisar seguir e imitar o próprio Deus. Veja a missão grandiosa do povo de Janaúba: ter o coração semelhante ao coração de Deus, ter o coração semelhante à doçura e à bondade do coração de Deus. Ao festejar um padroeiro, a comunidade tem por obrigação ser reavivada na fé e de verdade parar, pensar e sair fortalecida da novena quando ela acabar, revigorados na fé, robustecidos na graça de Deus, fortificados na doutrina e cada vez mais unidos ao próprio Deus. A festa do padroeiro, de verdade, deve revitalizar, nos fazer reviver a fé genuína que um dia nós recebemos. Quando Padre Mateus me convidou para celebrar aqui na igreja, que me passou o tema da noite, eu achei muito sugestivo, achei de uma profundidade muito grande, se meditar as promessas do coração de Jesus. Existe uma concepção muito errada, muitas vezes, nas paróquias, de que se deve viver a espiritualidade do coração de Jesus só os membros do apostolado da oração. Está errado. Todo católico, todo cristão é chamado a viver verdadeiramente essa espiritualidade de intimidade com o próprio Deus, que nos fará simplesmente chegar aos céus, que nos fará simplesmente um dia, se formos puros de coração, contemplar a Deus na glória da eternidade. E vejam que hoje a promessa que nos colocaram para meditar, ela é muito sugestiva e profunda. Sagrado Coração de Jesus, seja o nosso refúgio durante a vida e, sobretudo, na hora da morte. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o que é
ser refugiado em Deus na vida? Primeiro, é preciso que o cristão ele tome consciência que ele não está nesse mundo por acaso. É preciso que ele tome consciência que Deus, ao criá-lo, ao enviá-lo ao mundo, Deus sonhou para cada um sonho. Ou seja, nós somos um sonho sonhado de Deus. Ninguém está aqui por acaso. E para que nós possamos verdadeiramente viver em comunhão com Deus, na intimidade dEle, é preciso que nós associemos os nossos sonhos, os nossos projetos, àquilo que Deus um dia sonhou para nós. Ou seja, é preciso aprender a fazer a vontade de Deus. É preciso viver verdadeiramente arraigados na graça de Deus. Não simplesmente vir à igreja, não simplesmente tocar na liturgia, não simplesmente fazer uma leitura ou ajudar a distribuir a comunhão, ou participar dos movimentos das pastorais da Legião de Maria, do apostolado da oração, da Pascom, não. Mas é preciso verdadeiramente viver na intimidade de Deus, levando a sério tudo aquilo que a igreja nos propõe. Alguém que leva a sério a vida de oração, que reza não no tempo que me falta, mas que reza reservando um tempo para estar com Deus. Vejam, meus irmãos, que é tão triste hoje em dia nós termos muitas vezes uma igreja com tantos movimentos, com tantas pastorais, mas com tão poucas pessoas que levam a sério a vida de oração. Porque simplesmente querem deixar para rezar no tempo que sobra, e assim ninguém agrada a Deus. É preciso que eu determine o meu momento de oração. É preciso que eu tome consciência que da mesma forma que eu alimento o meu corpo, que eu preciso dormir, que eu preciso me lubrificar tomando água, me hidratar tomando água, eu preciso verdadeiramente manter a minha alma unida a Deus. E isso só acontece através da oração. Quanto mais o homem reza, quanto mais o homem de Deus se aproxima, mais de Deus o homem vai conhecendo. E quanto mais de Deus o homem vai conhecendo, mais por Deus o homem se apaixona. Aí fica fácil renunciar. Aí fica fácil observar mandamento, aí fica fácil ser obediente à igreja, ser obediente às diretrizes do meu pároco, do meu pastor. Aí fica fácil verdadeiramente tolerar o meu irmão, não guardar ódio nem rancor no coração. E tudo isso flui de uma vida de oração. Quem não consegue perdoar está rezando mal. Quem não consegue obedecer, reza mal. Quem não consegue viver em comunhão com os irmãos, não entendeu nada o que é vida de oração. E é preciso, caríssimos, que nós cristãos levemos a sério a vida de oração, porque daí nos vem a comunhão com Deus. O que é comungar? Muita gente pensa que comungar é simplesmente vir aqui na frente e receber o corpo e o sangue de nosso Senhor. Não. Isso aqui é simplesmente
o rito externo, o ápice. Mas a comunhão verdadeira nós fazemos ao observarmos os mandamentos, a levarmos a sério a vida de oração, a aprendermos a fazer na nossa vida a vontade do Senhor, o bom Deus. Aí sim, verdadeiramente Ele será nosso refúgio. Porque vocês vejam bem, hoje em dia as pessoas querem ter uma oração, querem ter uma vida de oração muito leviana. Só rezam quando precisam. Só rezam quando estão necessitados da graça de Deus. E muitas vezes a oração é só pedir, pedir, pedir. E esquecem tanto de agradecer. E esquecem tanto de se relacionar com Deus. Para que eu encontre em Deus verdadeiramente um refúgio. Eu preciso enxergá-lo como um amigo, com grande proximidade. Eu preciso enxergar em nosso Senhor essa presença constante e divina de uma pessoa e não simplesmente uma ideia. Deus vê tudo, Deus escuta tudo, Deus conhece as disposições dos nossos corações para amá-lo sobre todas as coisas. Ter Deus como refúgio é para nós verdadeiramente uma grande graça, de sabermos que na hora das agruras, das dificuldades da vida, nós podemos nos apegar a Deus, mas não porque precisamos, mas sim porque verdadeiramente o amamos. Não seja ingrato com nosso Senhor. Não só reze quando você precisar, mas seja verdadeiramente alguém que tem uma alma orante, que busca rezar, para agir em meio ao mundo com decência, para agir em meio ao mundo com dignidade, sendo verdadeiramente cristãos, não cristinhos, mas cristãos, que exalam o bom odor de nosso Senhor. Vejam que hoje é muito interessante, nós percebemos os católicos quando a gente vê alguma manifestação. É uma cruz no peito, é uma camisa de uma pastoral, de um movimento. Quando a gente chega na casa de alguém que a gente não conhece, se a gente vê um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, a gente diz, aqui tem alguém religioso. Quando a gente chega em um estabelecimento que a gente contempla a cruz, a gente diz, ali tem um cristão. Mas ser cristão é muito mais do que isso. É uma experiência que de verdade vai atraindo as pessoas para Deus, não por aquilo que a gente carrega, por aquilo que a gente adorna, mas por aquilo que verdadeiramente nós somos em Deus. Por aquilo que verdadeiramente nós somos no Senhor. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, ter Deus como refúgio agora, tendo consciência que em meio às dificuldades, os problemas da vida, eu devo viver intimamente ligado a Ele. Para quê? Para que um dia, quando venha chegar o derradeiro momento do meu viver, na hora do meu juízo particular, que eu esteja frente a frente com Deus, eu não contemple um estranho, mas eu contemple um amigo que me conhece com intimidade, alguém que eu abri meu coração, que eu partilhei todas as minhas dificuldades na vida, alguém que eu partilhei todos os meus sonhos, todos os meus empreendimentos, alguém que eu dei liberdade para que adentrasse no mais íntimo do meu ser. Eu costumo dizer assim, olha, Deus não é mal educado. Ele vem ao nosso encontro,
mas nós temos que permitir que Ele adentre em nós. E a permissão é através da vida de oração. Essa relação, essa proximidade, essa intimidade com nosso Senhor aqui, vai verdadeiramente nos fazer enxergar a vida com outro olhar. Um olhar de esperança, em meio às dificuldades todas que nós vivemos. Um olhar de fé, na hora que nós formos provados como ouro no crisol. E vocês sabem que durante a vida nós somos provados em tantos momentos. Não para perder a fé, mas para aumentar a nossa fé em nosso Senhor. Vocês sabem as dores, as angústias, as dificuldades, as preocupações, os sofrimentos que passam. E sabem que só em Deus nós encontramos a razão para continuar a viver. Só em Deus nós continuamos razão para ser melhores em meio ao mundo. E é essa razão que nós encontramos, que nos deve fazer verdadeiramente enxergar os céus e desejar ardentemente um dia contemplar o Senhor face a face, contemplar o amor de Deus, a sua bondade e escutar Ele dizendo assim: vinde benditos do meu Pai, tomai parte no banquete preparado para vós desde toda a eternidade. Esse banquete que começa aqui, essa intimidade que começa aí nos nossos corações, vai desembocar um dia nos céus. Hoje sou eu que estou aqui presidindo e agindo em Cristo cabeça, juntamente com o Padre Mateus. Mas na eternidade, nós estaremos aí com vocês. E a gente, se Deus nos permitir, contemplando o próprio Deus. E lá, sendo felizes, onde não haverá de nada nos faltar, necessidade nenhuma nós teremos, porque Deus será o nosso tudo. Eu desejo a vocês uma festa espiritualmente verdadeira, que vocês saiam dessa novena com outra consciência de serem cristãos de verdade, que inflamam o mundo com o amor de Deus, e que venha a igreja se abastecer da graça de Deus, e que venha a igreja encontrar refúgio no Senhor e norte para a vida, para que um dia alcance os céus. Eu desejo que essa comunidade seja profunda em valores, onde nós contemplamos o reino de Deus aqui acontecendo, na proximidade com o pároco, na proximidade com o nosso bispo diocesano, sendo verdadeiramente a igreja mãe da nossa diocese, sendo exemplo para toda a diocese, onde os cristãos que aqui vivem verdadeiramente, tendo como plano de vida a vida do coração do nosso Deus, que tanto bem fez ao mundo. Terminemos a nossa prédica de hoje, voltando o nosso olhar para o Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, que foi todo moldado segundo o coração do seu Filho, para que ela também interceda por nós, para que um dia todos nós tenhamos a graça de sermos por ela também acolhidos logo na entrada dos céus, onde ela há de rogar agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai,